A parábola do homem previdente. Grandes multidões o acompanhavam. Ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, porém, se torna insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 35. Esta parábola também é conhecida como a parábola da torre inacabada. Contém uma advertência a todos que desejam iniciar-se no discipulado de Jesus. A finalidade de sua encarnação entre nós, e pela qual continua ainda a trabalhar, é a redenção humana. É o estabelecimento do reino de Deus em cada coração. Assim, quem quiser servir a Jesus colocando-se ao serviço da espiritualização da humanidade, deverá, em primeiro lugar, medir suas forças e verificar se tem vontade firme, fortalecer o espírito através de um estudo consciente do Evangelho, esclarecendo-se em espírito e verdade, para depois desenvolvê-lo na prática, procurando realizar as tarefas que estejam ao alcance de sua capacidade e de seu entendimento, a fim de conseguir bom êxito. Depois, então, estará apto a vencer as dificuldades que surgirem na caminhada, como, por exemplo, sarcasmo dos indiferentes que não compreendem as atitudes do verdadeiro cristão, chamando-as de fanatismo, a incompreensão dos familiares que se dividem em suas crenças, por não terem todos o mesmo índice de evolução espiritual. Portanto, quem quiser trilhar o caminho da espiritualização, que é o desapego dos valores materiais, deve examinar-se a si próprio com sinceridade e lealdade para verificar se de fato tem potencial para desenvolver em si os requisitos que levam à reforma íntima, bem como a capacidade de perseverar e dedicar-se, a fim de não se perder no meio do caminho, porque necessariamente deverá reencontrá-lo. Jesus suportou contínuas perseguições, recebeu insultos, açoites e flagelações. Padeceu a humilhação de carregar a própria cruz em que seria pregado entre malfeitores. Sofreu a incredulidade de seus parentes, que não confiavam nele, a fraqueza de seus seguidores, que fugiram apavorados quando a oposição se fez mais furiosa, a traição de Judas, a negação de Pedro e a rejeição daquele mesmo povo que uma semana antes o aclamara festivamente, querendo fazê-lo seu rei. Os principais requisitos a serem adquiridos por aqueles que aspiram a esse apostolado são a caridade, no sentido mais amplo, e a disposição de servir a humanidade tal qual ela é, sem se deixar envolver pelas seduções do mundo. Renunciar a tudo quanto se possua, condição sem a qual não se pode ser verdadeiro discípulo de Jesus, não significa pôr para fora os nossos bens, porque se assim o fizéssemos, teríamos que recorrer à ajuda de outrem. O que isso quer dizer é que não devemos ter por eles um apego tal que nos impeça,
de dar-lhes a justa aplicação que nos foi confiada. Quem quiser encaminhar-se na vida espiritual, que é renúncia e sacrifício, deve primeiramente examinar-se para verificar as disposições íntimas, a sinceridade, a capacidade de perseverar e dedicar-se para não parar no meio do caminho e deixar de alcançar o fim da viagem.